Para se estudar experimentalmente o caos quântico, alguns sistemas experimentais são utilizados. Então, a física nuclear, espectro de núcleos compostos, núcleos pesados são utilizados, pontos quânticos, postos quânticos e sistemas análogos. No caso dos sistemas análogos, nós temos os ressonadores acústicos e cavidades de micro-ondas. As vibrações elastomecânicas dos ressonadores acústicos em sistemas clássicos podem ser usados como análogos clássicos de bilhares quânticos devido às semelhanças entre as equações de onda de Helmholtz e Schrödinger. As vibrações elastomecânicas transversais de um ressonador são análogas às funções de onda de uma partícula confinada numa caixa, que é um bilhar quântico. Porém, essa analogia é restrita apenas aos sistemas bidimensionais. Além das vibrações elastomecânicas de ressonadores, micro-ondas em cavidades eletromagnéticas também são utilizados como sistemas análogos a sistemas quânticos. A alta qualidade dos dados fornecidos por ressonadores acústicos fazem deles dispositivos ideais para testar muitas das previsões existentes sobre espectros e autofunções. Além disso, esse tipo de sistema apresenta problemas físicos interessantes por si só, pois como sistemas clássicos, eles ainda não foram completamente compreendidos. O ponto principal, então se usa muito a teoria de matrizes aleatórias para estudar esses sistemas caóticos quânticos. O ponto central dessa análise veio dessa conjectura de Bourrigas-Giannone e Schmidt, que agora, o ano passado, foi provado, né? Essa teoria de matrizes aleatórias, ela é considerada uma teoria fundamental por alguns autores. E nas palavras do Freeman Dyson, é um novo tipo de mecânica estatística que merece testes experimentais acurados. A manifestação do caos em sistemas quânticos ocorre de forma completamente diferente daquela em sistemas dinâmicos clássicos. A razão disso está nas características da dinâmica gerada pela equação de Schrödinger, que exclui qualquer instabilidade na evolução temporal e, consequentemente, não há sensibilidade às condições iniciais. Quer dizer, isso vem do fato que a equação de Schrödinger ela é linear, então não tem não linearidade. Foi preciso algum tempo para se perceber que as ideias seminais propostas por Wigner nos anos 50 do século passado constituem a primeira versão da teoria da manifestação de caos em mecânica quântica. O problema físico colocado por Wigner dizia respeito ao crescimento exponencial da densidade de níveis na região de alta energia de excitação do espectro de núcleos compostos. Como consequência, uma descrição detalhada dos níveis de energia individuais se tornou impossível, devendo ser adotado um ponto de vista estatístico. Segundo Dyson, seria necessário um novo tipo de mecânica estatística, na qual renunciamos não apenas ao conhecimento exato do estado do sistema, mas também renunciamos ao conhecimento das próprias interações do sistema. Deveríamos imaginar um núcleo complexo como uma caixa preta, na qual o grande número de partículas interagem de acordo com leis desconhecidas. O problema, então, é definir de um modo matemático preciso um conjunto, ensemble, de sistemas no qual todas as leis possíveis de interação são igualmente prováveis. De modo mais preciso, Wigner defendeu que na região de alta densidade do espectro de um sistema complexo quântico de muitos corpos, os níveis flutuam ao redor de um espectro médio que é específico do sistema, enquanto as flutuações seguem um padrão universal que depende somente da simetria fundamental da Hamiltoniana. Ele propôs que essas flutuações quânticas deveriam ter as mesmas propriedades estatísticas dos autoestados de matrizes tomadas de um ensemble de matrizes,
cujos elementos são aleatórios e obedecem a uma distribuição gaussiana. Os ensembles introduzidos por Wigner são, de acordo com 3 classes de simetria, o GOE, que é o ensemble gaussiano ortogonal de matrizes simétricas reais para sistemas invariantes por reversão temporal e invariantes por rotação. O ensemble gaussiano unitário, o GUE, de matrizes hermitianas complexas para sistemas não invariantes por rotação temporal. E o ensemble gaussiano simplético, GSE, onde os elementos das matrizes são quatérnios para sistemas invariantes por reversão temporal, não invariantes por rotação e com momento angular total semi-inteiro. Posteriormente, Dyson introduziu os ensembles circulares de matrizes unitárias com as mesmas propriedades estatísticas. O ponto principal da teoria original de Wigner era a conexão entre a estatística de níveis, a complexidade e a simetria dos sistemas quânticos. O completo conhecimento disso ocorreu em 1984, com a conjectura de Bourrigas, Giannone e Schmidt. Espectros de sistemas invariantes por reversão temporal, cujos análogos clássicos são sistemas caóticos, mostram propriedades de flutuações conforme previsto pelo GOE. Essa conjectura marcou o início dos estudos modernos da teoria de matrizes aleatórias, estabelecendo que deveríamos olhar as propriedades estatísticas dos espectros como uma assinatura do caos. Embora isso foi provado, como já falei, no ano passado. De fato, a ampla aplicação dos ensembles de matrizes aleatórias nas últimas décadas sugere que eles são os tijolos de uma teoria fundamental de complexidade em mecânica quântica. Portanto, testes experimentais dessa nova teoria são de extrema importância. Bom, então a gente pode, todo esse estudo é um estudo de espectros. Então, você tem valores discretos de uma grandeza. Então, se a gente considerar um espectro de energia ou de alto-valores EI, no caso de sistemas acústicos, são autofrequências. No caso das matrizes, são alto-valores. No caso dos sistemas nucleares, são os níveis de energia dos núcleos. Bom, os alto-valores são ordenados de forma crescente. E toda a informação do espectro pode ser expressa pela densidade cumulativa de alto-valores, também conhecida como função escada. Então, ela vai subindo um degrauzinho a cada nível de energia. E a função escada é denotada por N de E. Nós escrevemos a função escada como uma soma de 2 termos, o primeiro representando o espectro médio e o segundo as flutuações em torno da média. O termo relativo ao espectro médio depende fortemente dos parâmetros específicos do sistema. Em sistemas acústicos, por exemplo, um ressonador grande tem mais autofrequências abaixo de uma dada frequência do que um ressonador pequeno. Este termo, portanto, é muito dependente do tamanho do sistema. Ou seja, a densidade média de níveis é dependente da frequência, pois a inclinação da curva da função escada corresponde ao espectro médio. A teoria de matrizes aleatórias se interessa pelas características universais do espectro de alto-valores, o que significa que ela se interessa apenas pelo termo das flutuações da função escada. Assim, nós desdobramos a parte média, fazendo com que a parte média do espectro seja uma reta. Então, a função escada, ela é uma constante, né, a reta identidade mais as flutuações. Então, assim, a parte média da escada desdobrada é simplesmente uma linha reta com inclinação igual a 1. Consequentemente, o espectro desdobrado, epsilon de I, tem a probabilidade desejada de densidade média de níveis constante. Então, com esse desdobramento, a gente tira todas as características particulares do sistema e fica só com as flutuações, onde está a universalidade dessa teoria. Para se estudar as flutuações de um espectro desdobrado, 2 grandezas estatísticas são geralmente utilizadas: a distribuição de primeiros vizinhos
e a rigidez espectral, também conhecida como ΔT de L. A distribuição de primeiros vizinhos é a mais simples e é a distribuição PS de espaçamento S entre autovalores vizinhos no espectro desdobrado. Então é um histograma da distância entre níveis vizinhos do espectro desdobrado. Essa grandeza, essa distribuição ela só é sensível às propriedades locais do espectro, porque trata só dos primeiros vizinhos. Se o espectro obedecer à suposição de Wigner, temos que P de S tem essa expressão A vezes S elevado a beta exponencial de menos B S elevado ao quadrado, onde esse beta é 1, 2 e 4 para os casos ortogonal, unitário e simplético, respectivamente. Então, para o GOE, beta igual a 1. E as constantes A e B são constantes de normalização. Essa expressão simples dá um excelente ajuste para a distribuição dos espaçamentos dos três ensembles gaussianos para matrizes grandes. O comportamento P de S proporcional a S elevado a beta, como a gente vê aqui, para espaçamentos pequenos, implica na repulsão entre níveis, ou seja, a gente tem uma probabilidade nula de encontrar níveis iguais. Então, você tem uma correlação, tem uma repulsão de níveis que implica num espectro fortemente correlacionado. Por outro lado, para uma sequência de níveis não correlacionados, a distribuição de primeiros vizinhos é dada pela distribuição de Poisson, que é simplesmente a exponencial de menos S. Na figura 1, nós ilustramos a ampla faixa de aplicação da teoria de matrizes aleatórias, mostrando a verificação das previsões do GOE para a distribuição de primeiros vizinhos de dois sistemas físicos completamente diferentes. Então, aqui a gente tem a distribuição de primeiros vizinhos para sistemas nucleares fortemente excitados. Na verdade, eles são núcleos no limite da emissão de nêutrons. Aqui tem 1721 espaçamentos, é uma coleção de vários dados de vários núcleos. E aqui nós temos a distribuição de primeiros vizinhos para 1 bilhar de sinais. Então a gente pode ver que o histograma, esses dois histogramas coincidem com a previsão de Wigner do GOE. A outra grandeza estatística muito utilizada, que é a rigidez espectral, ΔT, ela foi introduzida por Dyson e Mehta. E ela é apropriada para correlações de longo alcance, pois ela fornece o desvio da escada desdobrada em relação ao melhor ajuste linear. Então, a escada desdobrada, o comportamento médio dela é uma reta, né? Então, essa grandeza, ela mede a diferença dessa escada desdobrada em relação ao melhor ajuste linear. E faz uma média para intervalos de tamanho L. Então, você vai varrendo o espectro com um intervalo L, daí você varia esse L. Então, essa é a expressão para o ΔT3, que é a rigidez espectral. Bom, esse mínimo de A e B significa o melhor ajuste dessa reta. Então, você tem a diferença entre a função escada e essa reta. E você... Então, n de epsilon, a função escada, que mede o número de níveis no intervalo de menos infinito até epsilon. E a média é feita sobre alfa, que varia no espectro. A rigidez espectral é sensível às propriedades do espectro na escala L.